Olá, hoje eu vou falar sobre esse artigo que fala do uso de polímeros condutores como substrato para ionização por paper spray. É um artigo publicado em 2019 na Analytical Methods da Royal Society of Chemistry. Ele vai falar sobre a modificação aí dos papéis de paper spray com polímeros condutores para melhoria da técnica. A ionização por paper spray é uma técnica de ionização ambiente utilizada desde 2010, que vem se desenvolvida desde então e mostrando resultados promissores para análise direta de amostras complexas. Entre as vantagens dela, a gente tem a facilidade de operação, a simplicidade, a separação in situ, independente de cromatografia, o baixo custo e a rapidez da análise. Para o paper spray, basta se depositar o solvente e o analito sobre um papel, e esse papel conectado a uma fonte de tensão de corrente contínua vai produzir o spray sem a necessidade da separação ou de um acoplamento de cromatografia aqui no papel mesmo, utilizando o solvente e o analito da forma adequada, com o mesmo mecanismo que a gente viu no electrospray, só que agora numa técnica ambiente. A eficiência de ionização, e aí, consequentemente, a sensibilidade da técnica, depende da interação entre o substrato e os analitos. Por exemplo, os analitos podem ser dissolvidos na fibra do papel e criarem interações intermoleculares que vão dificultar a ionização desse analito por conta das forças de atração entre ele e a fibra de celulose. Isso acontece principalmente em soluções aquosas e em substâncias hidrofílicas, que é o caso de grande parte daqueles analitos que são analisados pela LCMS e pelo electrospray. Bom, então para remover para deixar o substrato mais hidrofóbico e prevenir essas interações fortes entre o analito e o substrato, a gente tem a modificação da superfície do papel para inibir essas forças intermoleculares. Isso acontece já por meio da adição de sílica, de parafinas, de óxidos de alguns metais de transição, adição de grafeno e de nanotubos de carbono. Esses dois últimos, além de alterar as interações intermoleculares, eles também servem aí como eletrocatalisadores no processo de ionização da amostra. Bom, quais foram os objetivos dos autores? Então, utilizar polímeros condutores, no caso polipirrol, a polianilina e o copolímero dos dois, como modificadores na superfície de papéis, por meio da polimerização in situ, ou seja, direto no papel a polimerização foi feita, e a aplicação desse material modificado na análise de 24 diferentes compostos para avaliar o desempenho, então, dessa modificação na técnica. Os monômeros de pirrol e de anilina foram destilados a vácuo para a purificação deles. Urina sintética, que mais para frente vai ser utilizada como matriz de algumas análises, foi preparada no laboratório. Os 24 compostos, incluindo fármacos, alguns hormônios e drogas ilícitas, foram preparados em soluções padrão. E essas análises de espectrometria de massas foram realizadas com o espectrômetro FT-CRMS e um espectrômetro Orbitrap Q-Exactive. Para preparar os papéis modificados, as polimerizações foram feitas com a imersão do papel na fase líquida para se fazer a reação de polimerização direto no papel. Já a modificação com copolímero foi um sistema trifásico, 1, 2, 3 fases, em que se fez a reação da fase que continha o
o pirrol, a fase que continha a anilina, para reagir sobre o papel e formar o copolímero ali na superfície dele. Esse papel, após a modificação, ele foi caracterizado aqui por microscopia eletrônica de varredura. A figura A mostra o papel não modificado, com as fibras aqui expostas. A figura B já mostra os polímeros de polipirrol cobrindo as fibras. Aqui na figura C, a gente tem o copolímero cobrindo as fibras. A gente vê aqui uma estrutura de polímero depositada. E na figura D, o polímero de polianilina cobrindo o papel aqui na imagem ampliada. A microscopia de força atômica exibe a topografia do papel não coberto e coberto com os polímeros. No caso aqui, na figura de cima, a gente tem o papel não coberto. Na figura de baixo, o papel coberto com copolímero. A gente vê uma alteração drástica aqui na superfície. O papel coberto com polipirrol, a gente também vê algumas alterações. Já com o papel coberto com polianilina, a alteração na superfície em questão de textura já é um pouco mais sutil. Os espectros obtidos pelos analitos, usando aqui a Paper Spray no modo positivo e o espectrômetro FTIC-RMS, eles mostram aqui um ganho de sensibilidade perceptível dos papéis modificados em relação ao papel não modificado. A gente vê um ganho de sensibilidade considerável, sem uma perda sem um aumento do erro de massa. Nesse caso aqui, o erro de massa até diminuiu. A gente vê que o copolímero foi o resultado de maior sensibilidade para o THC. Para a cafeína, o polipirrol foi o polímero que mostrou a melhor sensibilidade na alteração, mas mesmo assim todas as outras modificações mostraram a sensibilidade superior ao papel não coberto. Para a cocaína, polipirrol e o copolímero foram os melhores resultados de sensibilidade, sendo aqui o copolímero uma sensibilidade um pouco maior, e todas as modificações superiores ao papel não modificado em questão de sensibilidade. Para o canabidiol e para o canabinol, a gente vê a polianilina aqui no canabinol sendo uma sensibilidade maior, e para o canabidiol, o polipirrol e o copolímero com as maiores sensibilidades. De forma geral, todos os espectros que foram mostrados tiveram uma sensibilidade melhor da superfície modificada em relação à superfície não modificada. Isso foi o caso para outros só 7 compostos que não foram mostrados aqui, que não tiveram essa vantagem de sensibilidade, ou seja, de 24, 17 compostos tiveram uma sensibilidade melhor utilizando a modificação da superfície com os polímeros condutores. Aqui a gente tem a progesterona, mostrando mais uma vez aqui uma sensibilidade muito maior utilizando os polímeros condutores, com destaque aqui para o copolímero e para o polipirrol. O valerato de estradiol, com a sensibilidade também aumentada nas superfícies modificadas, com um destaque aqui para o copolímero. Aqui também com destaque para o copolímero e para o polipirrol. Todos os espectros eles mostraram uma fragmentação simples, espectros bem limpos e fáceis de analisar. Então foram para avaliar o desempenho da técnica como
uma técnica quantitativa, foram feitas as curvas de calibração dos analitos na urina sintética, utilizando aí o Q-Exactive como analisador. E o papel coberto com copolímero foi escolhido nessa análise quantitativa por ele ter ali anteriormente mostrado os melhores resultados na maioria dos compostos. A linearidade obtida foi maior do que zero, teve um R ao quadrado maior do que 0,985, esse foi o menor valor obtido de R ao quadrado, mostrando aí uma linearidade considerável para todas as análises. Essas aqui são 4 das curvas de calibração obtidas, que tem mais delas no material suplementar. Então, a gente pode observar uma alta linearidade para esses compostos que estão mostrados aqui, e com limite de detecção e de quantificação na faixa de nanogramas por mililitro. Esse limite de quantificação, com exceção da medroxiprogesterona, que foi na ordem de microgramas por mililitro, e o valerato de estradiol, que foi na ordem de miligramas por mililitro, todos os restantes que foram analisados quantitativamente tiveram limite de detecção e de quantificação na faixa de nanogramas por mililitro. Inclusive, a cocaína e o canabinol, eles tiveram resultados aí de limite de quantificação e de detecção comparáveis ou até melhores do que os resultados já reportados na literatura. Aqui foi testado, ainda com o Q-Exactive, nas soluções à base de urina, foi testada a reusabilidade do papel modificado para avaliar como que pode ser feita a reutilização desse papel. Aqui, para o composto THC, a gente tem a corrente total de íons expressa em função do tempo. Todos eles mostram uma estabilidade, né, na linha de base e uma razão sinal-ruído considerável. E para as análises feitas com o papel modificado, com o polímero condutor, a gente vê que tem um spike aqui, quando se adiciona o analito sobre o papel. O que isso acontece? Quando é adicionado a amostra no papel não modificado, ela é absorvida pelo papel, enquanto aqui, por ser um material hidrofóbico, uma gota se forma sobre o papel, e isso facilita a ionização e a remoção ali de toda a matriz e do analito da superfície quando se é exposto à fonte de ionização. Então, adiciona-se a gota e o sinal é refletido na análise. Isso tem uma repetibilidade considerável. A gente vê que o sinal ele se repete aqui de uma forma expressiva. Enquanto para o papel não coberto, ocorre uma constância aqui no sinal. Inclusive, para esse sinal aqui ser feito, não foi necessária a limpeza do papel. Enquanto aqui o papel foi lavado com metanol entre uma inserção e outra na fonte de ionização. Essas aqui são as figuras do THC. Elas também foram feitas para cafeína, mostrando o mesmo fenômeno acontecendo. Uma diferença aqui, um surto, um pico expressivo quando se adiciona a amostra sobre a superfície, graças a essa característica hidrofóbica dele e à eficiência de ionização e estabilidade do spray. E aqui para cocaína, o mesmo fenômeno ocorrendo. Quais foram as conclusões, então, que se pode tirar desse artigo? A polimerização em si se mostrou eficiente, barata e simples para a formação da superfície modificada,
uma vez que ela é feita direto no papel e foi uma reação relativamente simples. A caracterização do papel, ela demonstrou que a superfície foi com sucesso coberta pelos polímeros condutores, houve a formação do filme. Esses papéis cobertos por polímeros condutores mostraram-se vantajosos no aumento da sensibilidade e da eficiência do paper spray, e se mostraram também promissores nas análises quantitativas e qualitativas também, por paper spray. Várias classes de fármacos e de drogas puderam ser analisadas em amostras biológicas com uma rapidez muito maior, com baixo custo e muito mais simplicidade em relação a uma LCMS, uma CGMS, ou até mesmo outras técnicas ambiente ou fontes atmosféricas. É uma análise muito mais simples e muito mais rápida e mais econômica também, e cuja a performance quantitativa também foi fortemente defendida aqui nesse artigo pelos resultados. E foi também demonstrada a possibilidade de reutilização desse papel modificado, com apenas limpezas para evitar a contaminação, porém tiveram uma reusabilidade possível aí para o material modificado na superfície. E é isso sobre esse artigo. Obrigado.